Bom, olá para todos. Tô fazendo essa aula. Tá um pouco de barulho aqui, mas acho que é o melhor lugar possível, da minha casa. Tá. O que eu vou falar hoje, eu vou começar classicismo, tá? Seguindo na linha que eu tô fazendo. É, é a ordem contínua, sempre. Tá. O que acontece primeiro, como eu falei, na época do humanismo, no período do humanismo, você tem a nobreza investindo, é, investindo em pesquisadores, propriamente, para ter uma emancipação da igreja na questão cultural e científica, tá? É a igreja quem dominava a cultura, é a igreja quem dominava a ciência. Então, os nobres, não só os nobres, né? Porque começa a surgir uma burguesia, vamos dizer assim, ou uma classe mais rica, começa a querer ter essa emancipação da igreja, em alguns sentidos. E essa emancipação vem através da ciência e da cultura. Então, tanto há o financiamento de pesquisadores, quanto algum desses nobres ou burgueses, alguns homens ricos, também tentam por si só encontrar noção nessa arte, nessa ciência. E esse período do surgimento, desse descoberta científica e cultural, é chamado de classicismo. Classicismo porque esse período não é nada mais do que uma retomada dos gregos e dos romanos. Pode ser meio difícil de pensar por que a retomada dos gregos e dos romanos, mas o que acontece é que, pensem, você tem uma influência grande, principalmente dos romanos, tá? Em toda a Europa. Os romanos dominam boa parte da Europa, chegam à Inglaterra, França, completamente muito forte na Itália, que é onde surgem propriamente. Então você tem uma força, uma influência romana na Espanha, em Portugal, enfim, em todos os países europeus. Então, por ter essa influência romana, você vai ter escritos dentro das igrejas, você vai ter obras, monumentos. Então, a cultura romana ela é presente em em toda a Europa. E a cultura romana ela é uma influência direta dos gregos. Os gregos são uma influência muito, muito forte para os romanos. Você tem os deuses, com basicamente as mesmas histórias, só que com outros nomes. Você vai ter a ideia de arte também, muito proveniente dos gregos. Então, os gregos influenciam muito os romanos em várias questões, até na ideia de república, porque Roma, por parte, é uma república também. Vem também diretamente. Tá muito ligado, os gregos e os romanos. Então, quando você retoma a ideia, a cultura e a ciência romana, você necessariamente retoma também a cultura e a ciência grega, tá? É, a gente chama de classicismo esse período, um período literário somente. Pensando em período histórico, cultural, social, você tem o renascentismo. Então, o renascentismo é esse período de retomada dos clássicos, que são os gregos e os romanos, e na literatura propriamente você chama de classicismo. Sem dizer que, novamente, vou falar propriamente Portugal, mas já chego lá. Por que a gente chama de clássicos? Pensem, o que a gente chama de clássicos? Jogos de futebol que, não sei, em tese são sempre bons, né? Em tese, porque Corinthians e São Paulo, ano passado, foi a pior final paulista que eu já vi na minha vida. Foi ridículo de ruim. Então você tem jogos muito ruins, mas é que em tese são sempre bons. Quando você fala de um clássico, se refere à cultura, à música ou literatura,
você fala de algo que sempre se mantém atualizado. Então você tem algo constante, basicamente algo universal. Em qualquer cultura, você lendo aquele livro, você vai sentir algum peso em qualquer momento da história. Então, o clássico é a ideia de algo que se mantém, algo que não se perde com o tempo, que está continuamente ali presente, tá? E, bom, os gregos e os romanos influenciam a gente até hoje. Todo mundo aqui já ouviu falar de Zeus. Todo mundo fala português, senão não estaria nessa aula, que é uma influência romana. Zeus é uma influência grega. Vocês têm teatro, que surge com os gregos. Poesia, surge com os gregos. A ideia de democracia, também dos gregos. A legislação nossa é muito influenciada pelos romanos. Então, enfim, nós temos aí uma influência muito grande dos gregos e dos romanos na nossa sociedade. E por isso, quando nos referimos ao período grego e romano, nos referimos ao período clássico. Pelo menos em artes se refere assim. E a retomada desse período clássico é chamada de classicismo, pelo menos em literatura, tá? Eu acredito que você possa chamar isso de classicismo, outras artes também, mas a literatura é onde eu domino, eu tenho ter certeza. Então você fala de classicismo para literatura, certo? Tá. O que foi a retomada dos gregos e dos romanos na literatura? Na literatura foi o teatro, a lírica, que é a poesia, e a épica. A épica são as narrativas. Narrativas, pensem, por exemplo, a ideia que eu estava falando das crônicas, que você narra a história de um rei. É uma narrativa, uma épica é isso, uma narrativa. Você conta a história de alguém. O que marca a épica é, de novo, a ideia dos elevados. Então você tem os elevados, que são pessoas que fundam cidades, são heróis, que vivem histórias grandiosas. Então a épica narra histórias, mas não qualquer história, narra histórias dessas pessoas grandiosas, certo? A lírica é a poesia. A poesia, a ideia da poesia, da lírica é musicalidade. Então você não tem como posso dizer, você não está tão preso à ideia de uma fórmula pronta. Vai ter uma fórmula, eu falo depois, no próximo vídeo. Mas você não tem essa ideia de que tipo a lírica necessariamente trata de pessoas elevadas ou algo assim. Não existe isso. E o teatro, que é basicamente dividido entre tragédia e comédia. A tragédia é o gênero elevado, então você vai falar de pessoas novamente importantes, etc. Homens quase sempre. Qual a diferença é que você tem a história triste. Você tem o chamado cartaz, que é quando todos os sentimentos batem em você e você explode de emoção, que é basicamente um final trágico. Quando a gente fala trágico, vem de tragédia, que no geral são histórias tristes, histórias que não terminam de forma feliz. Então você tem... e é claro, essas tragédias também falam sobre a questão humana, fazem uma apreciação da sociedade. Freud, por exemplo, que é o pai da psicanálise, usou várias tragédias para seus estudos, certo? E a comédia, por fim, ela trata dos baixos, das pessoas baixas. Só que não é qualquer pessoa baixa. A comédia, isso é uma coisa muito interessante, ela vai tratar de uma troca na sociedade, uma quebra no o que é a sociedade. Então, por exemplo, a mulher, para os gregos, não é um cidadão completo, né? E por não ser um cidadão completo, ela não seria digna de uma tragédia, mas é digna de uma comédia. E nessa comédia ela vai superar o homem, da mesma forma que um escravo vai superar seu senhor, e assim por diante.
A ideia da comédia é exatamente essa troca dos valores sociais, a inversão dos valores que a gente tem como fixos, né, rígidos. E ela tem, não posso dizer, dois motivos, vamos dizer assim. O primeiro motivo é o riso, então é fazer rir, é trazer comicidade, que vem inclusive dessa troca, essa quebra de expectativa. E a moralização. Então, você cria uma moral que você pretende nessa comédia. Então, por exemplo, uma comédia cristã, ela faria, né, traria riso da situação de alguém que tradicionalmente iria para o inferno. Então você vai fazer alguém rir de uma pessoa que pecou e por isso vai para o inferno. Essa é a ideia. Ou da salvação de um pobre, etc. Então a comédia tem esse fator, certo? Bom, por hoje é só. Eu vou fazer uma segunda parte do classicismo. E na semana que vem eu vou narrar não, né? Vou tentar ler e interpretar alguns poemas que eu vou apresentar para vocês na minha próxima aula, que supostamente é na sexta, certo? Então, tchau, tchau.